Graça e paz, homens edificados. Hoje estamos num ambiente um pouquinho diferente. Então estamos iniciando a última semana do nosso devocional. E nós vamos fazer um formato um pouquinho diferente. Essa semana, nós vamos fazer aqui uma espécie de um bate-papo aqui entre eu e o pastor Rodrigo, sobre o nosso devocional. Mas antes disso, nós vamos ler o nosso devocional, o texto do dia. E na sequência nós vamos conversando ali sobre cada um dos nossos devocionais. Então, semana 30, primeiro dia, o poder da gratidão. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Essa palavra está lá em Lucas, capítulo 17, versículos 15 e 16. O texto do nosso devocional diz assim: a gratidão é uma ferramenta poderosa e também uma escolha diária. Um dia de cada vez. Estamos no final desta jornada e a sua cura deve gerar em você um desejo de ser movido pela gratidão. Esse texto nos mostra a atitude de um leproso, que, entre outros 10 que foram curados, voltou sozinho para agradecer a Jesus. Não seja como os 9 que não voltaram. Cada um de nós é chamado para demonstrar gratidão, simplesmente porque Deus é independentemente das circunstâncias ou do que Ele pode nos dar. O grande detalhe, entretanto, é que a gratidão precisa ser demonstrada de forma prática. Seja grato a Deus por cada detalhe em sua vida e agradeça as pessoas que lhe ajudam, demonstrando sua gratidão de forma prática e retribuindo com atos de amor e bondade. A gratidão pode ser identificada como um chamado ou estilo de vida de um cristão. Isso é muito poderoso. O grato transforma pessoas ao seu redor, engrandece a Deus com suas atitudes e cumpre seu propósito de vida. Lembre-se de que os céus estão abertos sobre a sua vida e que você tem vivido demonstrar o quanto do céu você tem experimentado. Suas ações de gratidão expressam tudo isso e abrem as portas para novas bênçãos sobre sua vida. Seja um instrumento de gratidão na vida de outras pessoas. Seja movido pela gratidão, sempre glorificando ao Senhor com o seu modo de pensar, falar e agir. Independentemente das circunstâncias, a palavra de Deus nos diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Salmo 107:1. Transborde aquilo que você carrega do céu por onde você andar. Lembre-se que os céus estão abertos sobre sua vida e que você tem vivido demonstra o quanto do céu você tem experimentado. Glória a Deus por essa palavra. Amados, no dia de hoje, nós vamos estar expondo esse devocional para vocês e aproveitando realmente essa última semana. E quão foi bom esses dias de devocional para nós. Eu sei que ele vai continuar, cada um buscando de uma leitura, buscando de uma direção de Deus, buscando realmente da palavra. Mas o quão bom foi compartilhar com os irmãos o que nós aprendíamos e escutar vocês. Cada vez que vocês falavam ali o que Deus colocava no coração de cada um. Foi uma bênção tremenda. E agora o irmão Leandro vai expor o pensamento a respeito desse devocional do dia de hoje. O poder da gratidão. O que ele quer nos dizer? Irmãos, quando eu estava lendo o nosso devocional, lembrei de uma situação que aconteceu na minha vida, Um dia pela manhã eu estava lendo a Bíblia,
e me deparei com aquele texto, né? Em tudo dai graça. E aconteceu uma situação que eu estava no trabalho, isso eu ainda morava lá em Curitiba, e eu estava saindo da escola que eu dava aula, e quando eu botei o pé para fora da escola, assim, né, saindo, pegou e me passa o ônibus que eu tinha que pegar. E se eu perdesse aquele ônibus, o que ia acontecer? Eu ia chegar atrasado para o ensaio na igreja. E dia de culto, eu tinha que tocar. E, né, de repente, na hora, assim, o Espírito Santo ferveu no meu coração. Em tudo, dai graça. E eu vi o ônibus passando na minha frente. Eu olhei, né, para aquele ônibus, né, o que seria o natural a gente fazer, né? Esbravejar, murmurar, né? E eu, na hora, assim, quando o Espírito Santo ferveu, eu, Senhor, tu sabes, graças a ti, né? Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Irmãos, e da saída da escola até o ponto de ônibus, dava algo em torno de uns 50 metros. Comecei a caminhar tranquilamente, porque daí eu tinha acabado de perder o ônibus. Não adiantava correr. Comecei a caminhar. Quando eu coloco o pé no ponto de ônibus, outro ônibus chega ali naquele momento. Vou falar para os irmãos que assim, quando eu olhei o ônibus que passou primeiro, passou lotado. O ônibus que parou ali na sequência, vazio. Eu entrei, escolhi o lugar que eu queria sentar, sentei, e esse ônibus estava atrasado. O que aconteceu? Ele, acelerou. De repente ele pegou, num dado momento, ele ultrapassou aquele ônibus, né? Continuou. Aí a sequência dos fatos ali, que eu fui pegando os outros ônibus que eu precisava, cheguei 20 minutos adiantado ainda no ensaio. Então ainda pude chegar, sentar, descansar. Mas como é importante a gente entender, porque isso é uma mudança de atitude. Ou seja, a gente precisa aprender a fazer isso. Porque a gente não tem o hábito. Acontece algo ruim na nossa vida, o que a gente faz? A gente já esbraveja, já xinga, já... né? Mas quando a gente pega, né, começa a entender isso, né, e começa a glorificar a Deus, inclusive nas coisas ruins, olha a oportunidade que Deus nos dá. E o que o nosso devocional está trazendo hoje, né? Porque realmente quando a gente faz isso, automaticamente parece que o céu se move a nosso favor. E o irmão Leandro expressando esse momento aqui, né? Que ele dizia que podia ser um momento ruim a perca do ônibus. Mas vocês já pararam para pensar a posição de Deus, do nosso Senhor? Imagine um ambiente que você chega e realmente esteja coberto de trevas, onde ali você não vê nada, densas trevas. O que aconteceria com você? Mas Deus, ele já passou por isso. No início da nossa leitura bíblica estava escrito: e no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. E Deus disse: haja luz. E Deus, ele não reclamou. E da mesma forma nós temos que entender o que é gratidão sobre as nossas vidas. Agradeça a Deus por todas as coisas. Você tem que saber que Deus, ele vai estar ao seu lado, tanto nos momentos bons quanto nos ruins. Aquele momento que você acha que é trevas, que é escuridão, que é dificuldade, Deus está ali também. E a respeito ali desse samaritano que o irmão leu na leitura de Lucas 17, ele voltou ali e foi curado. Por que ele agradeceu? Ele agradeceu porque ele encontrou a misericórdia de Jesus. Jesus, ele veio e atendeu o pedido deles, quando eles falavam, né? Tens misericórdia de mim. E Jesus ali salvou todos eles, né? Da lepra ali, da doença. Mas e aquele que voltou? Ele voltou a honrar o Senhor. E essa gratidão, ela vai fazer você produzir em você mesmo
Fé, porque você agradece a Deus e você sabe que na próxima situação, Deus ele vai cuidar de você. Essa fé, ela vai fazer com que você honre a Deus em todos os momentos. E Jesus ele fala para ele: a tua fé te salvou. E essa salvação, produzida pela atitude dele de agradecer, o poder da gratidão. É isso que o nosso irmão está tentando explicar para vocês. Amém, irmãos. Irmãos, então que você tenha um dia abençoado, que o seu dia realmente seja de gratidão, que o Senhor te abençoe, te guarde, e que você tenha um dia extremamente abençoado. Amém? Vocês viram essa oração do irmão Leandro? Orando pela vida de vocês, para vocês receberem essa bênção? Você sabia que a gratidão a Deus é uma forma de oração? Toda vez que você entrega seu agradecimento ao Senhor, e como o irmão estava orando pela vida de vocês, chega direto ao trono de Deus. E nessa leitura também de Lucas 17, tem escrito que Jesus ele fala que só um voltou e rendeu louvores ao Senhor. Coloque no seu coração, receba esse agradecimento dessa oração, receba tudo que Deus fez para você, seja grato e deixe Deus transbordar na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.